Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nascido da Virgem Santa Maria, o amor de Deus, nosso Pai, a alegria e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Irmãos e irmãs, eis-nos vivos e saudáveis a receber e a saudar, a comemorar e a celebrar com jubilosa esperança o novo ano, o ano da graça de 2021. Queremos acolher como Maria, a Mãe de Deus, a graça deste tempo que nos é dado viver, com novos caminhos, novas escolhas, nova vida. Queremos, como Maria, guardar todos os acontecimentos no nosso coração, para deles tirarmos ensinamentos que nos orientem no caminho da fraternidade e da paz. Para nós este caminho da fraternidade tem também uma mãe chamada Maria. Também ela quer dar à luz um mundo novo, onde todos sejamos irmãos, onde haja lugar para cada descartado das nossas sociedades, onde todos cuidem de todos, onde resplandeçam a justiça e a paz. Na estrela da fraternidade, gravamos hoje a palavra unidade. Neste Dia Mundial da Paz, não ignoramos a realidade de um mundo dilacerado por tantas guerras, tensões e violências que resultam do conflito de interesses, de ideias, de perspectivas. Este conflito não pode ser ignorado, deve ser assumido para poder ser enfrentado e resolvido através do diálogo e de negociações transparentes, sinceras e pacientes. Estamos convictos que, apesar de tudo, a unidade prevalece sobre o conflito. Em Cristo é possível construir esta paz com todos e alcançar esta unidade na comunhão das diferenças, na reconciliação da diversidade. Para isso, sejamos artesãos de paz, unindo e não dividindo, extinguindo o ódio em vez de o conservar, abrindo caminhos de diálogo em vez de erguer novos muros. Seja esta a estrela que nos guia no caminho fraterno da paz. Deus connosco, és de casa para sempre. Papa Francisco escolheu como tema da sua mensagem para este dia a cultura do cuidado como percurso de paz. Esta cultura do cuidado é necessária para erradicar a cultura da indiferença, do descarte e do conflito que hoje muitas vezes prevalece. Por tudo isso, invoquemos a misericórdia do Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós.
Deus, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, Ele nos conduz à vida eterna. Cristo é a nossa paz. Tudo nele é a paz. Ele tudo unificou em si. Céu e terra, Deus e o homem, tempo e eternidade, carne e espírito, pessoa e sociedade. Cantemos-lhe um hino de glória, um cântico de paz. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus, oremos. Senhor nosso Deus, que pela virgindade fecunda de Maria Santíssima destes aos homens a salvação eterna, fazei-nos sentir a intercessão daquela que nos trouxe o autor da vida, Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Podem sentar-se. Porque hoje é Dia Mundial da Paz e primeiro dia do ano, a primeira leitura recolhe-nos uma bênção que se estende a cada um de nós. Porque este é o 8º dia do nascimento
de Jesus, o Evangelho recorda-nos o episódio da circuncisão e da imposição do nome de Jesus. E porque hoje é dia da solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, a segunda leitura reporta-nos ao papel de Maria, a mulher de quem Deus dá ao mundo o seu próprio Filho. É uma pluralidade de sentidos que se acolhem e recolhem nesta mesma celebração. Vamos escutar a palavra de Deus de coração aberto. Leitura do livro dos Números. O Senhor disse a Moisés: fala a Arão e aos seus filhos e diz-lhes: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo: o Senhor te abençoe e te proteja. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e te seja favorável. O Senhor volte para ti os seus olhos e te conceda a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Palavra do Senhor. Deus se compadeça de nós e nos dê a sua bênção. Deus se compadeça de nós e nos dê a sua bênção. Deus se compadeça de nós e nos dê a sua bênção. Resplandeça sobre nós a luz do seu rosto. Na terra se conhecerão os seus caminhos e entre os povos a sua salvação. Alegre-se e exultem as nações, porque julgais os povos com justiça e governais as nações sobre a terra. Deus se compadeça de nós e nos dê a sua bênção. Os povos vos louvem, ó Deus, todos os povos vos louvem. Deus nos dê a sua bênção e chega ao seu temor os confins da terra. Deus se compadeça de nós e nos dê a sua Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas. Irmãos,
Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher e sujeito à lei, para resgatar os que estavam sujeitos à lei e nos tornar seus filhos adotivos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai. Assim, já não és escravo, mas filho. E se és filho, também és herdeiro por graça de Deus. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores dirigiram-se apressadamente para Belém e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Quando o viram, começaram a contar o que lhes tinham anunciado sobre aquele menino. E todos os que ouviam admiravam-se do que os pastores diziam. Maria conservava todos estes acontecimentos, meditando-os em seu coração. Os pastores regressaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Quando se completaram os 8 dias para o menino ser circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus, indicado pelo anjo, antes de ter sido concebido no seio materno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Se ganhar, bebo para comemorar, e se perder, bebo para esquecer, disse às vezes. Tenho a impressão de que a taça de champanhe, na passagem de ano, terá sido mais para esquecer o ano velho, com a sua cara de mau, do que para saudar o ano novo, ainda com um ar de bonzinho. Por momentos temos a ilusão de que nos bastará rasgar o velho calendário, como quem muda de roupa, para virar a página da história e fechar de vez o álbum das más recordações de 2020. Em vez de estarmos a agarrar e a abraçar o novo ano 2021, quem sabe a Covid-19 põe-nos ainda a sonhar com 2019, quando ainda não havia pandemia. Temos, de facto, muita dificuldade em aceitar esta crise sanitária, económica, social e até eclesial, que atingiu a todos sem distinções, destapando as nossas ilusões e pecados e pondo em causa os nossos modelos e estilos de vida. Este flagelo foi, sem dúvida, um teste considerável, mas também uma ocasião favorável para nos convertermos ao essencial e tomarmos consciência da nossa abençoada pertença comum como irmãos, todos ligados, todos cuidadores de todos, todos sob o cuidado de todos. Esta crise pandémica não acabará por um passe de magia ao toque das 12 badaladas ou com as 12 uvas passas da meia-noite. E nem sequer terminará miraculosamente com uma vacina gratuita e universal. Então, como viver a bênção e superar o trauma desta crise? Maria, que ouvia as conversas dos pobres pastores e ouvirá as sentenças dos magos e adivinhos da ciência, Maria olhava atentamente para Jesus, como quem se detém diante daquela novidade de vida que era o seu filho. Também Maria sentira que aquele Jesus viera pôr em crise todas as suas seguranças e projetos. E diante desta crise, Maria não faz prognósticos, nem deita as mãos à cabeça, nem deserta para voltar ao antigamente. Simplesmente, diz o evangelista, e por 2 vezes, Maria conservava todos estes acontecimentos, meditando-os em seu coração. Esta é a grande lição de Maria neste primeiro dia, para todos os dias do novo ano. Não vamos beber para esquecer. Vamos guardar e recolher no coração, analisar, meditar, relacionar, compreender todos estes acontecimentos à luz do Evangelho, para crescermos com esta crise que nos apura e depura por dentro. Perguntaremos: que ensinamentos recolhemos dos acontecimentos provocados pela pandemia? Ela ensinou-nos que as nossas escolhas pessoais têm sempre reflexos sociais. Ensinou-nos que só unidos e cuidando dos mais frágeis podemos vencer os desafios globais. Aprendemos, talvez, a habitar mais e melhor a nossa casa, a valorizar a família como primeira escola de fraternidade, primeiro hospital do cuidado de uns pelos outros, primeira rede essencial da missão e da transmissão da fé.
Esta crise acelerou mudanças que estavam em curso, de que talvez não nos dávamos conta, no mundo do ensino e do trabalho e até na prática da fé. Houve um gigantesco sobressalto no uso das novas tecnologias e meios digitais, criando-se formas diferentes de relação, de pertença, de presença, de participação, de socialização, de comunicação e até de celebração da fé. É, pois, todo um velho mundo que apodrece, morre e desaparece. Mas, ao mesmo tempo, esta crise dá à luz um novo início, traz com ela a promessa e a esperança de um mundo renovado. À luz do Evangelho, temos esta confiança de Maria. Não estamos sozinhos. Deus caminha conosco e continuará a fazer germinar as sementes do seu reino no meio de nós e apesar de nós. E tenho certeza, à luz da fé e por aquilo que o próprio Senhor nos diz, que pelo muito que já sofremos, pelos muitos irmãos e irmãs que nos morreram, sabemos que muita vida nova há de ainda brotar, florir e frutificar. As privações e provações sofridas, o sangue, suor e lágrimas que esta crise pandémica nos faz verter, são os odores e os sabores deste vinho novo, desta novidade do tempo que 2021 nos dará a beber e a viver. Queridos irmãos e irmãs, 2020 deixa-nos marcas inapagáveis que não se podem reverter. Diria mesmo, ao contrário de muitos analistas, que o ano 2020 foi um ano vintage. E a receita para o valorizar em 2021 é dada por Jesus, para vinho novo, odres novos. Papa Francisco tem-nos dito que nós não estamos apenas em época de mudanças, estamos numa mudança de época. Não queiramos dar um passo atrás, voltar ao velho normal, às velhas alegrias que não serão senão velharias, às práticas ou soluções que já não nos servem. São como aquela roupa velha que nos fica curta nas mangas. Estejamos disponíveis para a mudança, para a novidade de vida, para uma justa atualização, até para uma nova etapa na evangelização. Para vinho novo, odres novos. Bebamos deste vinho novo. Bebamo-lo pela taça da alegria ou pelo cálice do sofrimento, para saborear até à última gota a graça do ano findo de 2020 e o ano da graça deste 2021 que nos é dado viver.
Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro. Gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. Por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Também por nós foi crucificado. Sob Pôncio Pilatos padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. Não vai vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos e o seu reino. Senhor que dá e prossegue o Pai e o Filho e com o Pai e o Filho e Neste tempo em que a barca da humanidade, sacudida pela tempestade da crise, avança com dificuldade à procura de um horizonte mais calmo e sereno, mantemos o olhar fixo em Jesus, confiado aos cuidados da Virgem Maria, estrela do mar, e de São José, que os guarda, defende e protege. Cantemos. Pela Igreja, para que saiba cuidar dos mais pequeninos, atribulados e desvalidos e colabore na formação de cidadãos honestos e leais, invoquemos. Deus conosco és em casa para sempre, faz-nos todos irmãos no teu amor. Pelas vítimas de conflitos e guerras, para que encontrem verdadeiros artesãos de paz, que saibam curar e cicatrizar todas as feridas, para alcançarem um novo encontro de irmãos, invoquemos. Deus conosco és em casa para sempre, faz-nos todos irmãos no teu amor. Pelos responsáveis políticos e do setor privado, para que tomem as medidas adequadas a garantir a todos o acesso às vacinas contra a Covid-19 e às tecnologias necessárias para assistir todos os doentes, invoquemos. Deus conosco és em casa para sempre, faz-nos todos irmãos no teu amor. Pelas famílias e escolas, pelas religiões e comunicações sociais, para que eduquem para uma cultura do cuidado, enquanto compromisso comum, solidário e participativo, capaz de proteger e promover a dignidade humana e o bem de todos, invoquemos. Deus conosco és em casa para sempre, faz-nos todos irmãos
todos nós, para que não desviemos o nosso olhar dos mais frágeis. Antes, nos empenhemos por formar uma comunidade de irmãos que se acolhem mutuamente e cuidam uns dos outros. Invoquemos. Senhor, que vos manifestais na fragilidade de um Deus menino, primogênito de muitos irmãos, protegei as crianças e os mais frágeis, os indefesos e os descartados, todas as vítimas desta pandemia, todos os afetados e infectados pelo vírus ainda mais mortal da indiferença e da exclusão, dos sem terra, sem teto e sem trabalho. Possam todos, mas sobretudo os mais idosos e sós, os lutadores e os enlutados, os cuidadores e os cuidados, receber do nascimento do Salvador uma luz suave, uma paz duradoura e um conforto consolador. Nós lhe pedimos, pela intercessão de Maria e José, que cuidaram do vosso Filho com tanto amor. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Oremos. Senhor nosso Deus, que dais origem a todos os bens e os levais à sua plenitude, nós pedimos nesta solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, assim como celebramos festivamente as primícias da vossa graça, tenhamos também a alegria de receber os seus frutos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto. O nosso coração está em Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever, é a nossa salvação, dar-vos graça sempre e em toda a parte, e louvar-vos, bendizer-vos e glorificar-vos na solenidade da maternidade divina da Virgem Santa Maria. O poder do Espírito Santo, ela concebeu o vosso Filho unigênito e, sem perder a glória da sua virgindade, deu ao mundo a luz eterna, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos, os arcanjos,
e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo em que a Imaculada Virgem Maria deu à luz o Salvador do mundo, humildemente nós o suplicamos. Santificai estes dons do pão e do vinho, derramando sobre eles o vosso Espírito Santo, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para livremente sofrer a morte e dar a vida, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério admirável da nossa fé. Quando comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, esperando a vossa vinda gloriosa. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa em missão por toda a terra, tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Manuel e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo e da causa da paz. Lembrai-vos também da nossa irmã Arnaldina, no 91º aniversário natalício.
fortalecei-a com os vossos dons. Lembrai-vos também daqueles que partiram antes de nós, que partiram ao longo do ano de 2020. Queria recordar também António Sousa, avô da nossa Letícia, que ontem o Senhor chamou a si. Também António Joaquim Henrique, António Cândido, irmãos e cunhados, Margarida Coelho Barbosa e o cantor fadista Carlos do Carmo, que faleceu esta manhã. A todos acolhei na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor, dai-nos a graça e a alegria de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, e quantos desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Em nós clama o Espírito, fazendo-nos rezar e dizer: Abba, Pai. E esse Espírito faz-nos filhos e por isso mesmo também nos faz irmãos. Neste Espírito filial e fraterno, ao mesmo tempo, ousamos rezar como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz como é da vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a mesa do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Os que vão comungar permanecem de pé. Os que não vão comungar sentam-se desde já, por favor. Aguardam que alguém da equipa de acolhimento se aproxime para a desinfecção das mãos. Retiram a máscara, desinfetam as mãos, recebem a comunhão pela mão e em silêncio recolocam a máscara. O corpo de Cristo.
Oremos. Recebemos com alegria os vossos sacramentos nesta solenidade em que proclamamos a Virgem Santa Maria, Mãe do vosso Filho e Mãe da Igreja. Fazei que esta comunhão nos ajude a crescer para a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Queria lembrar que hoje não teremos mais nenhuma celebração da Eucaristia. Amanhã, sábado, véspera do domingo da Epifania, celebraremos às 11 da manhã, uma vez que de tarde há recolhimento obrigatório. No domingo da Epifania, da manifestação do Senhor, celebraremos às 9 e às 11. Também não haverá celebrações de tarde por causa do recolhimento obrigatório. Na segunda-feira, celebrarei às 16 horas, como tem sido habitual, prolongando, por assim dizer, a celebração da Epifania de domingo. De terça a sexta, as missas serão às 19, como é habitual. Depois, a seguir, não sei tanto como vós. Aguardamos as novas determinações do Governo para o período seguinte ao estado de emergência que estamos ainda a viver e depois ajustaremos os horários, sendo que, pelo menos ao domingo às 9 e às 11, são horários mais ou menos seguros. Os outros teremos de ver de acordo com aquilo que for determinado. Estamos no início deste 2021. Creio que na homilia foi muito explícito sobre a forma como devemos viver este tempo, que será certamente desafiante para nós, mas o Senhor caminha conosco. O Papa Francisco propôs-nos que, a partir de 19 de março, vivamos um ano da família, centrado no seu documento, ou inspirado no seu documento sobre a família, que faz 5 anos de publicação, precisamente no dia de São José. São José, que também é uma figura inspiradora de todo este ano, desde o dia 8 de dezembro até ao próximo 8 de dezembro, será também uma figura inspiradora do nosso caminho e da nossa redescoberta da família como igreja doméstica. Estamos a fazê-lo, insisto, nesta importância de potenciar e capacitar as nossas famílias para rezar, para catequizar, para transmitir e celebrar a fé. Saúdo através do Facebook aqueles e aquelas que, não podendo estar, nos acompanham, e quero estender esta bênção final a todos e a todas as pessoas de boa vontade, homens e mulheres de boa vontade, para que possamos superar esta crise, sairmos dela mais fortes, mais resilientes, mais adaptados, mais criativos, mais novos, porque são novos de facto estes tempos. Teremos certamente algumas surpresas e desafios ao longo deste ano, mas estamos sempre nesta sintonia com a graça de Deus que nos acompanha em todo o tempo e por isso não tememos aquilo que o Senhor reserva para cada um. Para sinalizar esta confiança, vamos aguardar esta bênção, acolhê-la a cada invocação. Depois do diálogo inicial, todos respondemos Amém. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para a bênção. Deus, fonte e origem de todas as bênçãos, derrame sobre vós a abundância da sua graça e vos conserve sãos e salvos durante todo o ano. Amém. Deus os guarde firmes na fé, inabaláveis na esperança e perseverantes na caridade. O Senhor dirija na sua paz os vossos dias e atos deste novo ano, escute sempre as vossas súplicas e vos conduza à bem-aventurança da vida eterna. Amém.
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças